Olá, estamos aqui para mais um vídeo semanal da Shang e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o embarque para a aventura. No vídeo anterior a gente falou sobre o chamado, sobre a recusa do chamado, o quanto muitas vezes, a gente precisa ouvir esse incômodo, inquietação que nós temos dentro de nós para que a gente possa então se entregar para a morte e renascer, ou então nascer, que a gente fez até a analogia do nascimento, que é uma entrega para esse desconhecido num lugar que não te encaixa mais, que não te nutre mais. E a gente vai passar por isso na vida em diversos graus. Então, naquele momento em que você tá ali na tua zona de conforto, na tua vida cotidiana, já conhecida, e aí existe o chamado, você, querendo ou não, uma hora ou outra, a vida ela vai te empurrar tanto que você vai partir, que você vai se entregar para esse processo, Mesmo que demore, isso vai ser no teu tempo, mas uma hora isso vai acontecer. E aí você começa então o processo, a aventura em si, Então é aí a iniciação, que a iniciação ela não acontece de fato quando você vai lá e embarca, E aqui, gente, eu tô falando de uma forma simbólica. Claro, pode existir um embarque físico em que você vai partir para uma aventura real, que é um pouco do que vai acontecer comigo, que eu já vou explicar para você, mas pode ser também uma forma simbólica. Então tem esse embarque interno, em que você de repente aceita o desafio. Então começa aí o teu processo de entendimento, de iniciação, de descoberta de outras camadas dentro de você, que existiam, que sempre existiram, mas que de repente você não reconhecia, você não conhecia. Então a gente vai passando por camadas, dentro do nosso processo, camadas de consciência. Cada vez mais eu entendo sobre mim mesmo, sobre, enfim, a forma como eu atuo na vida, a forma como eu me coloco, em diversas situações, sobre o meu comportamento e principalmente sobre os motivos pelos quais eu tenho aquele comportamento específico. Tudo isso é um quebra-cabeça que a gente vai montando, que é a nossa própria imagem, que é a forma como a gente vive, é a forma como a gente interage, tanto fora quanto dentro, Lembrando que tudo aquilo que existe no fora é sempre um reflexo de algo que eu tenho aqui dentro, Então eu me enxergo muitas vezes na vida, ali nessas situações externas, e de repente eu não percebo. Então, sempre com esse pensamento, com essa forma de olhar. Aquilo que eu vejo no fora tá dizendo alguma coisa daqui dentro. Então, tudo é válido dentro desse processo, nada a gente descarta. Claro, mas sem apego, Então a gente precisa entender, absorver aquilo que é necessário e soltar sem dó, O próprio processo de você tirar da tua mochila tudo aquilo que não serve mais. Isso é muito importante, a gente já falou sobre isso trocentas vezes aqui. Então, a partir do momento em que você inicia nessa jornada, que você, antes até do embarque, que você diz sim. Então a gente vai falar aqui também sobre a disponibilidade, o quanto você se disponibiliza para o teu próprio processo de transformação e desenvolvimento, e se isso é ativo ou não, as coisas começam a acontecer. Então vem sentimentos, vem sonhos, vem de repente pensamentos, vem emoções, de repente você sente raiva, daqui a pouquinho você sente uma tristeza muito profunda, de repente você tá ali feliz, tá alegre de uma forma que você nem sabe, vem todo, enfim, uma montanha russa que a gente vai vivendo ali e que faz parte também de todo esse autoconhecimento e essa consciência. Muitas coisas estão se mobilizando aí dentro que você nem reconhece ainda, e tudo precisa sair. A gente precisa vivenciar todas essas emoções, todos esses pensamentos, a gente precisa compreender o que é que nosso self, o que, enfim, essa nossa essência, ela tá trazendo, Ela tá mostrando, porque a gente tá aberto para isso. É muito interessante porque eu vou fazer agora uma travessia que vai começar nesse domingo. Então, como eu já falei até no vídeo anterior, os processos eles já começaram, porque eu já falei sim para essa aventura lá atrás. Então, assim, eu tô sonhando muito, eu tô meio que num desequilíbrio emocional muito grande que faz parte, eu tô experimentando tudo isso e eu tô entendendo alguns padrões, camadas, de padrões que eu já conhecia, mas uma camada muito mais profunda e que agora é a hora então de transformar. Então eu tava lá no meu processo, enfim, na minha rotina de meditação, eu tenho lá meu altarzinho, que não é todo dia, mas, enfim, às vezes é todo dia que eu tô ali, e aí eu tava ali meditando, e aí veio muito, enfim, eu pedi, seja isso pro universo, eu pedi pra mim mesma, eu falei pra que eu pudesse me escutar, e que eu pudesse validar aquilo que eu tava dizendo, foi um compromisso comigo mesma ali, que foi
foi de me transformar totalmente nessa viagem. Então, no domingo eu embarco para fazer um trecho do Caminho da Fé. Eu não vou fazer o caminho inteiro, né? Eu vou fazer um trecho dele. E assim, o meu pedido, a minha intenção, o meu desejo é que eu volte totalmente diferente de como eu tô indo. Eu, de fato, me disponibilizo para essa mudança profunda. E eu verbalizei isso para mim mesma, no sentido em que, assim, porque a gente vai ficar cansada, eu, né? Gente aqui, todo esse gente que tá aqui dentro, né? Porque nós somos várias faces, né? Enfim, dentro de um único ser. E dentro desse processo, muitas coisas vão acontecer ainda. Já estão acontecendo, mas muito mais vai acontecer ao longo de cada passo, de cada dia, enfim. Então, aquilo que vier, se eu estiver meio cansada, se eu estiver com preguiça, a minha intenção eu preciso me empurrar, eu preciso me forçar de uma vez por dia, se forçar mesmo, tá, gente? Com amor, com cuidado, no meu limite, mas eu vou precisar me lembrar todos os dias do porquê que eu tô ali. Porque existe um momento da nossa vida, e talvez vários momentos, não um único específico, mas enfim, que vem um lapso, né, de consciência em que a gente olha e fala assim, não, eu preciso de fato transformar isso, custe o que custar, eu preciso morrer, né, nessa viagem para que eu possa então renascer ali mesmo ou então quando eu voltar, né, porque eu não sei como é que vai rolar tudo isso, a gente vai de repente descobrir isso juntos, mas tem um lance de você abraçar, sabe, enfim, a tua própria transformação. E não é tão fácil fazer isso, né? Porque morrer não é tão simples assim. Aceitar a tua própria morte, aceitar uma parte dentro de você, né? Que vai embora pra de repente virar o que você nem sabe direito o que é um processo que precisa de coragem, que precisa, às vezes mesmo sem coragem, você vai enfrentar seus medos, né? Então tem muitos desafios ali que vão rolar e que não é tão fácil assim. Eu tô compartilhando isso com vocês para que de uma certa forma você possa trazer isso, né, para você entender em que momento que você tá também da tua vida e da tua aventura. Então, o aceitar todo esse processo, se disponibilizar para si mesmo, para que algo dentro de você que sempre existiu, que é tua essência, que é sua verdade em si mesmo, possa então existir, né, nos seus poros, para que possa se concretizar aqui dentro, para que então isso transborde, né? Porque tem esse processo também da gente, né, transbordar no mundo, da gente ser, né, em todas as nossas faces. E aqui eu tô falando fora de todos os personagens que a gente constrói na nossa vida e que a gente às vezes se coloca tanto e tanto tempo. Então aqui é você estar sem personagens, despido, né, nu em si mesmo, nem que para isso, né, e uma coisa que eu sempre falo, né, é esfolar, né, a minha pele ali, ficar até carne viva. Então, o meu desejo é que nessa travessia, se for necessário, que meus ossos ali sintam o sol, sabe? Sejam totalmente expostos para que algo possa acontecer. E nem sempre, né, esse desejo, essa entrega é tão consciente assim. Dessa vez tá, e por isso que eu tô compartilhando aqui com você, porque às vezes acontece de uma forma que a gente nem percebe, né? Mas dessa vez, toda a minha intenção tá para isso. Então, vamos ver o que vai ser dessa travessia. É uma travessia longa, vão ser 9 dias caminhando ali efetivamente. E a minha ideia é compartilhar isso. Então, enfim, se você quiser acompanhar aqui pelo nosso canal, não vai ter vídeo, né, assim como esse, né, enfim, então nessas 2 próximas semanas, mas a gente vai tentar fazer, eu de lá, a Gabi daqui, a gente vai tentar fazer meio que um diário aí, né, de travessia, em que todos os dias eu vou fazer um áudio, ou de repente eu vou tirar algumas fotos, enfim. Eu não quero, nesse momento, ter nenhuma obrigatoriedade, então vai ser aquilo que for, mas a ideia é compartilhar um pouquinho com você aquilo que eu estou vivendo lá, para que você conheça, para que você reconheça, enfim, uma travessia ou então a forma, né, desse mergulho, que é o mergulho interno de sacrifício, de morte e renascimento. Eu vou mandar todos os dias um áudio, seja ele qual for, pra Gabi. A Gabi vai então ali colocar no moldezinho lá dela, né, da Shang, vai publicar
aqui no nosso canal para você acompanhar. Eu não vou sozinha nessa viagem, mas depois eu vou contar um pouquinho amanhã, talvez a gente conte um pouquinho com quem eu vou e tudo mais, né? Vai ter uma live sobre isso, que aí, enfim, eu não sei ainda as informações corretas, mas depois eu vou passar, a Gabi ela vai publicar, a gente vai compartilhar com você para você também acompanhar, mas é um caminho individual, né, antes de qualquer coisa, então eu vou estar ali no meu processo e eu acho que vai ser muito legal poder compartilhar isso com você. Bom, no vídeo de hoje eu também ia falar um pouquinho sobre a nossa travessia de dezembro, mas eu acho que é outro rolê, é uma outra pegada, é um outro assunto, então eu vou preferir fazer um outro vídeo sobre isso. Então eu vou fazer um outro vídeo, a gente vai soltar aí também essa semana para falar um pouquinho sobre o que vai ser essa aventura de dezembro aí do final do ano, travessia de um dia. Porque o foco desse vídeo hoje é a gente pensar um pouquinho, é eu trazer essa reflexão, fazer essa provocação para que você pense, para que você reflita em que momento que você tá dentro dessa tua aventura. Assiste o vídeo anterior, se você não assistiu, em que eu falei um pouquinho sobre a questão do chamado. Depois desse chamado, o que você faz, sabe? Como você aceita, como é que você se disponibiliza pro teu próprio caminhar, para a tua própria jornada, né? Enfim, para essa verdade, para esse universo todo, para essa vida que habita dentro de você. Como é que você pode ser fiel à sua própria vida? Si mesmo, em primeiro lugar. Chega um pouco de pensar, né? Enfim, tanto talvez nas expectativas que os outros têm sobre você e pense, desconstrói muitas vezes as expectativas, às vezes em excesso e que trazem aí um peso muito grande nessa tua bagagem, mas as expectativas que você mesmo constrói sobre você, né? Então é sobre isso, no final das contas, é toda essa jornada, toda essa aventura de conhecer a si mesmo, de se entregar ao teu próprio processo, de morrer e renascer trocentas vezes e quantas vezes forem necessárias, esfolar a tua pele, ficar em carne viva, receber o sol ali para que de repente uma nova pele nasça, né? Enfim, para que você possa voltar renovado, para que você possa então se transformar ao longo da tua jornada, né? Porque isso é a vida, no final das contas. Uau, falei demais, espero que tenha ecoado, ressoado aí com você de alguma forma. Te vejo então na jornada. Acho que agora a gente se vê por lá, tá bom? Então, um beijo e até!